conversar sobre uma pessoa que também tinha um coração machucado. Essa pessoa está lá em Gênesis. Em Gênesis. Puxa vida, não consigo abrir aqui, ainda bem que abri, pronto. Em Gênesis 4, versículo 1 em diante. E diz assim: Adão, até o 15 nós vamos, teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Depois que eles saíram do jardim, depois que tinham sido rejeitados porque tinham pecado diante de Deus, não tinham se arrependido, se justificaram, Deus colocou eles fora do jardim. E ali eles tiveram relações sexuais e eles tiveram um filho, que deu o nome, engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. E Abel também trouxe das primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Mais uma vez. Vou ler aqui, ó. Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse é o versículo de hoje. Se porém você não fizer, saiba que o pecado está espreitando você à porta. Ele deseja que você sucumba a ele, que você se deixe levar por ele, que ele domine sobre você e que você tome posição errada. Mas você deve, ao contrário, ao invés de deixar o pecado dominar você, domine você a sua carne e o seu pecado e os seus sentimentos. Nós vamos parar aí. Não, acho que eu vou ler mais um versículo, porque vai falar para ele o que ele... 8, versículo 8. O versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Deus falou com ele, olha. Deus falou com ele: cumpre a ti dominar o seu desejo. Mas acabou passando. Caim convida o seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Nunca tinha tido uma morte. E ele vai e mata o próprio irmão. Porque ele se sentiu rejeitado, ele sentiu que o irmão dele tinha sido aceito e ele não. Então, ele quis matar o irmão, ao invés de se arrepender e tomar uma posição correta de falar: é verdade, eu posso melhorar nisso. Ele tomou uma posição errada e matou o seu irmão. Aí Deus vai procurar ele e pergunta para ele: cadê Abel? Ele fala: por um acaso eu sou tutor do meu irmão? Fala: não. Na verdade, a terra está clamando o sangue do seu irmão, porque você matou ele. Irmãos, hoje eu queria conversar sobre isso, o coração. E interessante como o Espírito Santo, ele sabe tudo, né? Ele levou a gente para esse lado mesmo do coração. A Bíblia diz aqui
em Provérbios 4, 23, sobre tudo que tem que se guardar. Guarda o teu coração, porque dele vêm as fontes da vida. Vamos ler de novo esse? Provérbios 4, 23 diz assim, assim e assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Obrigado. Afaste do seu coração, ou melhor, afaste não, desculpe, volta lá. Guarde o seu coração, porque dele depende todo, as fontes da vida estão ali. Ali tinha um problema, Caim tinha um problema no coração dele. Os dois resolveram, eu não vejo que os dois foram levar uma oferta porque eles queriam só receber de Deus. Mas na verdade, eles deviam ter ouvido falar muito, Adão e Eva ter contado sobre a comunhão com Deus que eles tinham. E eles resolveram fazer uma oferta a Deus. Vai lá, Caim, trabalhava na terra, pegou algumas coisas da terra, vou pegar aqui, vou levar para Deus. E Caim, ao contrário, Abel tinha um coração trabalhado, um coração melhor, ele queria agradar o seu Senhor. Ele pegou a melhor das ovelhinhas que ele tinha, dos animaizinhos que ele tinha ali, e deu o melhor. E deu com alegria. Não dá para ver o coração dos dois, mas Deus vê o coração. E eles levaram aquela oferta, e um agradou a Deus e outro não. O que agradou a Deus foi Abel. Abel levou o melhor que ele tinha, as primícias, o melhor, as coisas mais bonitas que ele tinha. Ele quis honrar a Deus com o seu coração aberto. E já Caim, pelo jeito falou, acho que deve ter conversado, vamos levar uma oferta para Deus? Vamos levar, então tá bom. Catou algumas coisas lá e pronto, botou lá do jeito. E quando ele levou até Deus, Deus não gostou da atitude do coração de Caim. E ele repreende Caim. Vamos voltar lá em Gênesis, por favor. E ele repreende Caim. Ele repreende a atitude de Caim. Vamos lá? Disse, porém, Caim... Não. Volta no começo, por favor. Volta no começo, por favor, desde o 3, 4. Isso. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, as primícias. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta também não. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Deus estava ensinando ele, filho, você fez uma coisa errada, você fez de qualquer jeito, eu não estou te aceitando porque a sua atitude está errada. Mas se você fizer certo, você não será aceito. Quer dizer, arruma aí o seu coração, principalmente a atitude do seu coração, arruma ela e volte me trazer uma oferta. Mas, se você não fizer, saiba que o seu pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, ao invés de falar com Deus, ao invés de se arrepender, ao invés de ser humilde e falar, não, eu aceito a tua repreensão, ele não foi uma pessoa ensinável. Ele se deixou ficar rebelde com isso e fez o que ele quis. Foi lá, chamou o irmão dele, matou o irmão dele. E Deus o rejeitou por causa disso. Deus falou, está errado o que você fez, filho. Mas se de qualquer forma ele viesse se arrepender de coração, tenho certeza que Deus daria uma chance para ele. Mas ele tinha um coração duro. E é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, amado.
A atitude do nosso coração, ela tem que ser uma atitude sincera. Quando estamos aqui cantando, adorando, você tem que corrigir a sua mente. Se de repente você fala, não, estou fazendo isso só para mostrar para os outros, ou principalmente os que estão aqui na frente. Não, eu estou aqui cantando, vou levantar a mão para todo mundo ver. Se a pessoa pensar desse jeito, ou então estiver pensando, eu vou fazer desse jeito porque eu quero mostrar minha voz. Ou você estiver aí embaixo, eu não vou cantar de qualquer jeito, eu vou cantar de qualquer jeito, eu não estou a fim de cantar hoje. É como se a gente fizesse aquela oferta de Caim, de qualquer jeito. Deus está vendo o seu coração, o meu coração. Porque se tem uma coisa que Deus vê é o coração, irmãos. Só quero ler esse versículo que fala aqui, em 1 Samuel, que fala sobre Deus olhar o coração e não o exterior. E diz assim, 1 Samuel 16, 7, diz assim: Deus mandou Samuel, que era o sacerdote, que era o profeta daquela época, que era o grande homem de Deus, ir na casa de Jessé, ungir um rei, enquanto Saul ainda era rei. E ele falou assim, passe aqui os seus filhos, eu quero ver os seus filhos. Todos os filhos de Jessé eram lindos, altos, bonitos, pareciam príncipes na verdade. E ele falou assim, olha que bonito, deve ser esse. Aí passou, Deus falava, não é esse. Então deve ser esse, olha que bonitão que ele é, olha que não sei o que. Porque a gente vê assim, a gente vê por fora, né? E Deus falou, não é esse. E a terceira vez, e olha o que ele diz. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Toda vez que você vem na casa de Deus para cantar, adorar, ofertar, Deus está vendo o seu coração e está me vendo também. E se algumas vezes Ele não aceita a sua oferta, é porque nós não estamos fazendo aquilo de todo o coração. E naquele caso aqui, era bem o comecinho da terra, do mundo, das pessoas da terra. Então Deus tinha que ensinar o caminho certo para Caim e para Abel. Só que Abel fez com o coração correto as coisas que tinham que fazer. Ele fez o seu melhor. O melhor que ele teve. E Deus se agradou do coração dele e da sua oferta. Mas de Caim, Deus não gostou nem do coração dele, nem da oferta dele. Mas Deus não o rejeitou a ponto de falar, saia da minha frente. Ele falou, se você se arrepender, se você mudar de atitude, você não vai ter. Você vai ser aceito? Vai ser aceito. Mas sabe, quando a pessoa não quer ser ensinável, hoje em dia, é muito difícil uma pessoa ser ensinável. Hoje todo mundo sabe tudo. Quando você vai ensinar, eu já sei disso. Você vai falar com o adolescente, ele já sabe tudo. Eu sei. Você fala com o outro, eu sei. Não, eu sei. E o que ele estava fazendo aqui? Deus, eu sei. Fiz errado? Não gostei. O Senhor me rejeitou. Filho, mas se você se arrepender, se você mudar de atitude, você vai ser aceito, filho. Só que ele preferiu ficar na sua própria ideia. Será que Deus está falando com você e comigo essa noite? Filho, cuidado de não ser ensinável. Escute a voz do seu pastor divino, que é o Senhor Jesus, que usa pastores aqui na terra, que usa pessoas para falar com a gente. Quando coisa boa você acha que é de Deus, mas quando uma pessoa traz uma palavra de confronto, você fala, isso não é de Deus, não. Por quê? Nós temos tanta dificuldade em ser corrigidos, quando na verdade Deus só corrige o filho a que Ele ama. Deus corrige o filho que Ele, me ajuda aí, vai, que Ele ama. Deus corrige os filhos que Ele ama. Se você está sendo corrigido de alguma forma, é porque Deus ama você e ainda tem jeito. Só que Ele tentou fazer isso
com Caim. Só que Caim teve um problema, não foi ensinável, não quis aprender, e ainda por cima matou o irmão dele, continuou no erro, e continuou errado, atitude errada do coração. Eu estava falando aqui, senti que algumas pessoas também têm esse problema de orgulho na sua vida. O orgulho, ele é uma coisa que corrói a gente. O orgulho, ele precede a queda. A Bíblia fala claramente isso. Se você é orgulhoso, vai cair, amado. Mas o humilde será honrado. Mas o orgulhoso cairá. E o que aconteceu ali com Caim? Ele foi ou não foi orgulhoso? Foi ou não? Ele não aceitou a repreensão. Falou, não. Peraí. Eu trouxe aqui. Eu trouxe alguma coisa que eu fiz. Alguma coisa que a terra deu ali. Eu não fiz o melhor, mas é para o Senhor, né? Já que é para Deus, pode ser de qualquer jeito, né? Sabe, irmãos, Deus aceita a moedinha da viúva e fala que ela deu a maior oferta. Não é porque a oferta dela era muito grande, ou tinha muito valor ou menos valor. Deus estava olhando o coração dela, por isso que Deus aceitou aquela oferta. Jesus falou, essa sim está me agradando, essa deu tudo que tinha. Então, Deus conhece o coração. Quando você faz as coisas para se mostrar, ou você faz as coisas para os outros verem, isso perdeu o sentido para Deus. E Deus está falando com você essa noite. Amado, não se deixe ficar orgulhoso. O orgulhoso cai. O orgulhoso nunca está errado. O orgulhoso... Não, mas me repreendeu muitas vezes. Escuta, quem foi muito repreendido pelos pais aqui na terra, provavelmente não vai gostar que ninguém repreenda ele mais. Fala, já apanhei muito, já fui muito rejeitado. A pessoa está machucada. Então, para ela, qualquer tipo de palavra é mais difícil do que qualquer outra pessoa, que às vezes não tem esse problema, que escuta uma repreensão, para ele não é tão difícil. Mas tem gente que tem dificuldade de aceitar. Porque já foi rejeitado uma vez. Você já foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio. Ou como aquela moça que hoje de manhã. Quem não veio hoje de manhã? Veio aqui um pastor, Nicolau, sua esposa Arlete, pastora. E também a Hannah, que é uma moça que cuida da casa das meninas de Deus, dos olhos de Deus. Casa das Meninas dos Olhos de Deus, lá em Bangladesh. E ela contou o testemunho de uma menina que a mãe levou a pequenininha, uma filha pequena, para um lugar, para uma estação. Eu entendi que era estação de trem. E deixou ali aquela criança e falou, não saia daqui até eu voltar. E a criança esperou um dia, esperou 2 dias, levaram ela para a polícia. A mãe nunca apareceu na vida. Na verdade, a mãe abandonou a criança. E essa menina cresceu, indo de um lado para o outro, sendo rejeitada, e ela se sentindo rejeitada. Então, eles falaram aqui que quando ela foi para a casa das meninas dos olhos de Deus, ela tinha muita dificuldade de aceitar o amor. Porque ela tinha sido muito rejeitada, então ela achava que todo mundo ia rejeitá-la. Não é o caso de Caim, porque Caim não tinha sido rejeitado nenhuma vez. Mas nós que às vezes passamos por algumas rejeições aqui na terra, quando alguém vai falar alguma coisa para você, ou te dá uma instrução, ou parecer uma bronca para você, você fica triste demais, a ponto de falar, nunca mais vou ver aquela pessoa, não quero falar mais com ela. Precisa ver se não tem orgulho aí dentro do seu coração. Porque você foi machucado, é verdade. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, tudo bem. Por isso que você tem que liberar perdão. Para você não ficar carregando esse peso. Para que o dia que realmente você precisar ser corrigido,
o Espírito Santo tem a liberdade na sua vida de te ensinar. Sabe, tem um versículo na Bíblia que fala assim: se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, a sua paz seria como de um rio. É que temos dificuldade de dar ouvidos aos mandamentos de Deus, ao que Ele fala. Às vezes não queremos fazer do nosso jeito. E Caim quis fazer do jeito dele e matou o irmão dele. Estou tão bravo com Abel que eu vou matar o meu irmão. Por que ele foi aceito e eu não? Rejeição é difícil, irmãos. Aqueles que já foram rejeitados por alguém, só levante a mão. Quem já se sentiu rejeitado alguma vez na vida? Levante a mão aí. Eu também. Você já perdoou isso que aconteceu na sua vida? Você realmente já conseguiu liberar perdão para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para aquele moço, para aquele homem, no caso das mulheres que foram abusadas? Você conseguiu liberar perdão para essa pessoa? É muito difícil, mas é muito necessário. Vocês ouviram aqui hoje, a raiz doente, ela não cresce. A raiz doente não vai dar uma flor bonita. A raiz doente não vai dar uma planta bonita, nem vai dar fruto, porque ela está doente. Por isso, o Espírito Santo hoje chamou aqui pessoas para isso, para curar o seu coração, amado. Para você ser ensinável, aprender com Deus coisas novas, coisas que Ele quer te ensinar. E quando Ele fala: filho, estou chamando sua atenção, Ele não está falando: eu estou te rejeitando. Ele está simplesmente rejeitando o que você está fazendo de errado. É só o que você fez de errado, a sua atitude. Ele não está rejeitando você, porque Deus, Ele ama você. Mas às vezes você está fazendo coisa errada e Deus fala assim: filho, eu preciso puxar sua orelha aqui, ó, está errado, vem aqui. Com todo amor. Bom? Quem tinha mãe que puxava a orelha antes? Levante a mão. Graças a Deus tu tem uma orelha normal, né, irmãos? Não tem orelha muito grande. Engraçado, né? Que eu acho que a primeira coisa que a pessoa pega, não pega no nariz, mas pega na orelha. Vem aqui. É o que está mais saliente. Quem nunca levou um puxão de orelha? Levante a mão. Que coisa. Quer aprender? Quer ver como que é? E depois a orelha fica quente. Interessante, amados. Mas a mãe faz isso porque ela não gosta da gente? Não, a mãe faz isso porque você fez uma coisa errada. Quem apanhou bastante aqui, levante a mão. Uhul, seja bem-vindo à turma. As mães não tinham muita paciência antigamente. Acho que continuam sem paciência hoje, né? Hoje está um pouquinho melhor, porque se bater, você vai ser denunciado. Até a criança fala: eu vou denunciar você, mãe. No conselho tutelar, a criançada está tão assim, que até isso eles falam. A verdade é que a repreensão tira a tolice da gente. É importante ser repreendido. Senão a gente fica muito... Por isso que a gente chama de Nutella, geração Nutella. Não aguenta nada. Não aguenta uma repreensão, já fala: não gostei, vai embora. Não, a gente apanhava e aguentava e ainda tinha que engolir o choro. Engole o choro. Tá, era certo. Fala uma verdade para você. Graças a Deus porque eu apanhei. Porque hoje eu sou um pouquinho melhor do que eu poderia ter sido. Eu poderia ter sido uma pessoa desequilibrada se eu não tivesse apanhado como apanhei, né? Talvez pudesse ter tido surras mais leves, né? Mas tudo bem. E entendo minha mãe. Entendo meu pai. Hoje eu entendo. Na época eu não entendi. Você também não entendeu na época. Hoje você já perdoou seu pai e sua mãe por isso?
que te repreenderam por amor. Repreenderam porque te amava, para que você não fosse uma pessoa tola. Então você apanhou às vezes porque foi corrigido porque precisava. Por isso que Deus também corrige, se até o seu pai da terra, isso está escrito em Hebreus, né, pastor Carlos? Hebreus 12, não está? Dá uma olhadinha para mim, para eu poder pegar a passagem. Fala assim, ó, que Deus, os pais da terra aqui, ele repreende o filho e a filha, porque ele está querendo ajudar aquela criança a ser melhor. Repreende o filho a quem ama. Quanto mais o Deus dos nossos espíritos, o Pai dos nossos espíritos, vai também nos repreender, porque Ele também nos ama e quer nos ensinar. Vamos ler Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Obrigado. Hebreus 12, 5. Obrigado, Carlinhos. Hebreus 12, 5. Porque o Senhor... Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitavam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos que estão trôpegos. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se desvie o que é manco, antes ele seja curado. Olha que passagem mais extraordinária. Deus falou não para Caim. E era para Caim ter dado a história se ele tivesse sido humilde a ponto de falar, tá bom, Senhor, eu fiz errado, eu vou lá arrumar novamente minha oferta. No que eu errei, Senhor? No meu coração? Onde que está? O que aconteceu? Se ele tivesse sido humilde, ele poderia ter aprendido, levado a sua oferta, Deus teria aceitado a oferta dele e tudo ficaria bem. Abel estaria vivo e eles continuariam a vida aqui na terra. Você também tem caído algumas vezes por dureza do seu coração. E está na hora de se arrepender disso, irmão. Está na hora de falar, Deus, me perdoe, porque o Senhor tem falado aqui comigo, o Senhor tem me corrigido e eu não tenho ouvido a tua voz. Não é um privilégio ouvir a voz de Deus, irmãos. Tem lugares que as pessoas nem têm igreja para ouvir a palavra. Não tem nem Bíblia para ler. E nós temos lugar para vir, adorar, glorificar desse jeito maravilhoso que parece o céu, aqui é a hora do louvor. E a gente pode aprender a palavra e a gente ainda rejeita a palavra. Teve uma mulher, em Mateus 15, 22 até 28, a mulher cananeia. Ela teve uma reação totalmente diferente de Caim. Ela foi rejeitada. Olha aqui, Mateus 15, de 22 a 28. E diz: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu,
Jesus olhou para ela e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para um pouquinho. Uma pessoa gritando: por favor, me ajude, me ajude. Ele falou: eu não vou ajudar você, eu vou ajudar o pessoal de Israel. Mas ela, o que ela fez? Atitude totalmente diferente. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se humilhou. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Uau, que palavra dura parece. Ou será que Deus estava testando a fé dela? Aí ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi uma mulher humilde, se humilhou, pediu ajuda. E o que Jesus falou para ela? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, por causa da atitude de humildade dela. Se Jesus te fala não, não rejeite a correção do Senhor. Aceite, ainda que doa. Aceite, ainda que seja difícil. Aceite, porque é o melhor para você naquele momento. E fala: Deus, como eu posso aprender com o Senhor? Como eu posso aprender a fazer o correto? E o Espírito Santo vai colocando, vai te ensinando novamente a trilhar os caminhos com humildade. É bom, de vez em quando, a gente ser envergonhado. Eu lembro bem um dia que eu fui bem envergonhada, me senti muito envergonhada. Na igreja, o pastor fala assim: vou chamar as pessoas mais abençoadas da igreja para orar, para fazer um grupo de oração, para fazer não sei o que, isso e aquilo lá. E tinha 2 Veras na igreja, eu e uma outra Vera. E ele falou: Maria, José, Paulo, Vera. Eu já fiquei em pé, bobona, né? E ele falou: você não, senta, é outra. Põe. Irmã do céu, eu queria me enfiar embaixo da terra aquela hora. Mas foi bom. Eu fiquei lá, meio gaguejando no meu lugar. Por que será que ele fez isso comigo? Mas aprendi a lição. Nem sempre a gente vai estar em cima. Nem sempre a gente vai estar embaixo. A gente vai estar onde Deus quer que a gente esteja. E os que se humilham serão exaltados. E os que se orgulham serão rejeitados. Precisa ser muito servo de Deus para falar: tá bom, Senhor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso ficar tão triste assim, não. Eu vou levantar. Eu não vou ficar triste por essa palavra. Ah, porque o pastor me chamou lá na frente, porque o pastor me deu uma bronca, porque tal irmão não olhou mais para mim, porque... Irmão, tudo é tratamento de Deus. Deus permite umas coisas acontecerem com a gente que são esquisitas às vezes. Uma vez eu falei para Deus: Senhor, eu quero tanto aprender a amar. Me ensina a amar. Por que eu falei isso, irmão? Por que eu falei isso? Porque aí todo mundo começou a me rejeitar. As meninas que eu gostava de conversar com elas começaram a me rejeitar. Me dar umas geladas assim. Eu ia falar com elas, elas viravam meio com a costa. E eu falei: epa, não estou entendendo. Aí vinha outra pessoa, não me dava bola. Algumas pessoas passaram a me desprezar naqueles dias. E eu falei: Deus, acho que eu pedi para aprender a orar, a amar. Então eu vou ter que perdoar essas pessoas e aprender a amar como elas são. E continuei firme. Sabe, irmãos, aí que tá o negócio. Quando tem um probleminha na sua vida, você não tem que achar que já é hora, porque já não está acabando tudo, porque Deus está me rejeitando. Você tem que pensar: Deus está me ensinando. Eu vou aprender a lição. Eu não vou me erguer contra. Ao contrário, eu quero, na verdade, fazer o que Deus quer que eu faça. E outra coisa,
Eu quero dominar os meus desejos. Do mesmo jeito que Caim, ele tinha que dominar os desejos dele. Ele falou, olha, o pecado está batendo na sua porta. Se você abrir oportunidade, ele vai entrar. Mas se você rejeitar, domine os seus desejos. Quer dizer, você tem que ter uma responsabilidade para dizer, não mais eu, mas Cristo. Eu não vou aceitar isso mais na minha vida, em nome de Jesus. Decida por Deus. Decida por fazer a vontade do Pai. Quantos estão ainda aí? Vocês ficaram murchos, irmãos. O que aconteceu? Levaram muita cacetada agora? Mas eu também levei. Porque você sabe que antes de falar com você, Deus fala com a gente, né? Feche os seus olhinhos. Se tem alguém aqui que gostaria de aprender, ser mais humilde, andar com o Senhor, fique em pé no seu lugar e fala, Deus, eu quero ser mais humilde. Eu quero aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração. Que eu sou bravinho, às vezes eu sou orgulhoso, às vezes eu deixo as coisas entrar no meu coração. Eu quero pedir perdão, Senhor, eu quero pedir perdão. Vamos cantar aquela música, Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Você pode cantar comigo antes de orar? Vamos lá. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti eu vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção